Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Demis e nós vamos falar hoje sobre aprendizagem investigativa. É um tema da nossa disciplina de metodologia do ensino de física. Então vamos lá. Para que serve essa metodologia? Nós já discutimos outros tipos de metodologia para o ensino de física. Agora nós vamos falar do método investigativo. O principal objetivo dele é que agora o aluno pode planejar o seu pensamento. O aluno agora vai questionar e vai discutir o assunto em sala de aula através de uma situação-problema. Quero deixar bem clara essa parte. Então, o objetivo de se trabalhar o método investigativo para o ensino de física é que ele sempre vai estar relacionado com um problema. E esse problema não é um problema do livro, é um problema que é real da comunidade, do aluno, da escola, ou seja, tem que ser algo relacionado com o aluno. Mas o que diz os PCN sobre isso? Os PCN fala que o processo de construção, a física desenvolveu uma linguagem própria para seus esquemas de representação, composta por símbolos e códigos específicos. Reconhecer a existência mesma tal linguagem e fazer uso dela constitui-se competência necessária, que se refere à representação e comunicação. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, o que a gente vê na nossa sala de aula, às vezes é tão abstrato que o aluno não consegue entender completamente. Ele até decora as fórmulas matemáticas, resolve algumas questões do livro-texto, tira uma nota boa da prova, mas que na prática ele não conseguiu compreender a essência da física em questão. Então, o método investigativo, ele tem essa capacidade de questionar, porque as respostas não estão prontas e o aluno terá que procurar, junto com o professor, algumas respostas para um determinado problema. Alguns motivos são bem interessantes de estar utilizando essa metodologia na sala de aula. A primeira dela é a questão da desmotivação dos alunos. É muito natural a gente ver na sala de aula que o aluno não se sente atraído por determinados conteúdos. Ele se torna tão imaginário que não consegue compreender a relação com o seu cotidiano. Vamos dar um exemplo. Se você falar, por exemplo, sobre potencial elétrico, você vai falar que existe uma carga positiva e uma carga negativa em um certo ponto P, cada um vai produzir um potencial elétrico. Isso para a cabeça do aluno se torna tão fantasioso que dificilmente ele vai conseguir fazer uma relação com o seu cotidiano. Então, o método investigativo ele força o aluno a pensar uma coisa real e a partir dessa coisa real, um problema real, ele vai ter que achar uma solução. Outro motivo de usar essa metodologia é que você consegue ser mais produtivo na sala de aula, porque as aulas vão se tornar mais interessantes para o aluno e para a turma em si. Outro motivo é colocar o aluno como protagonista no processo, porque agora o aluno tem que ele vai fazer a parte principal no seu processo de aprendizagem. O professor é visto nesse ponto como apenas um facilitador. Mas nem tudo são flores. Por quê? Buscar essa motivação dos alunos em sala de aula não é uma tarefa simples. Nós sabemos que, por exemplo, você trabalhar com adolescentes, mesmo você trazendo alguns problemas, é natural que alguns alunos não se sintam atraídos pela sua metodologia. Lembrando, isso aqui é apenas uma maneira de ensinar, de realizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, existem outras maneiras. Nenhuma metodologia vai ser 100% aceitável, mas é natural que você utilize várias dessas metodologias para atrair toda a turma no processo de ensino-aprendizagem. O professor agora nesse momento, ele é um facilitador, ou seja, você não vai ensinar os conteúdos para o aluno, você vai jogar indagações e a partir do debate em sala de aula ou de experimentos ou de qualquer investigação que você possa escolher,
você vai apenas orientar para que o caminho do aluno esteja na direção correta. O tempo em sala de aula, em especial a física, é sempre um desafio. Por quê? Geralmente as aulas de física são bastante reduzidas e esse tipo de método ele requer um certo tempo. Por isso, muitos professores utilizam essas metodologias em projetos para feira de ciências ou até mesmo extra-sala. Mas você é capaz de utilizar essa metodologia nas aulas das semanais, desde que você tenha um ótimo planejamento para isso e reconhecendo bem como é o nível da sua turma. Outra característica é que o erro deve ser visto como uma maneira de aprender. E para muitos alunos, devido ao método tradicional de ensino, isso ainda é um tabu. Por quê? Porque eles não gostam de errar, eles se sentem bastante envergonhados. Então é natural que quando o professor começa a usar essas metodologias, o aluno se sinta mais acanhado de responder algumas indagações. Cabe você mostrar que isso não é algo a se temer, e sim de aprender. Então, pessoal, eu vou estar colocando para vocês um artigo bastante interessante, onde ele explica todas as maneiras de você utilizar as atividades investigativas em sala de aula. Aqui ele mostra 4 possibilidades, que é a demonstrações investigativas, o laboratório aberto, as questões abertas e os problemas abertos. Na demonstração investigativa, você vai levar para a sala de aula já um tema proposto e você vai, através de um experimento, por exemplo, não dizer as respostas, você vai apenas demonstrar, como já está dizendo aqui no tipo de atividade. Você vai demonstrar e vai colocar esse debate em grupos para que os alunos cheguem a uma conclusão do fenômeno físico. Outra maneira de você trabalhar é a questão do laboratório aberto, que você vai levar também uma questão, só que essa questão vai ser respondida através de um experimento. Então você agora não vai levar o experimento pronto, você vai falar sobre um determinado fenômeno físico e os alunos vão ter que montar esse experimento no laboratório. Você pode dar algumas sugestões, mas você não vai chegar com o experimento pronto. Outra possibilidade é a questão de questões abertas, que são aqueles temas que ocorrem um debate em sala de aula. Por exemplo, você pode falar sobre energia nuclear. Dificilmente você vai poder levar um experimento. Existem alguns experimentos virtuais, mas aqui nesse tipo de metodologia você vai debater um certo problema para que eles possam chegar a uma solução. Vamos dar um exemplo, você chegando na sala de aula e perguntar sobre o lixo nuclear, certo? Então são temas abertos para discussões. E o último são problemas abertos. Esses problemas abertos, ele é mais complexo para ser colocado em sala de aula, porque é o aluno que vai levar o problema. Então você não tem como prever qual é o assunto que ele vai levar. Então isso aqui são questões que você pode utilizar no final da sua aula ou também como um projeto para a feira de ciências, por exemplo. Então, pessoal, vale muito a pena dar uma lida no material que eu vou colocar em anexo para vocês estudarem. E aí depois nós vamos tirar as dúvidas baseadas em suas pesquisas. Até mais!